Olá, estamos começando mais um programa Por Dentro. Você sabe o que é e o que significa a Lei Orgânica do município? Pois é neste livro aqui está a maior e a mais importante lei do nosso município. É sobre a Lei Orgânica que nós vamos falar no programa de hoje. Quem vai estar comigo aqui é a doutora Maria dos Reis, grande conhecedora da área de processo legislativo. A jornalista Marilu Teixeira, que foi a secretária-geral quando a Lei Orgânica foi elaborada. E também o ex-vereador, doutor Abdias de Paula, que foi o relator da Câmara Constituinte lá em 1990, ano em que a Lei Orgânica foi promulgada. Doutora, muito obrigada pela presença da senhora aqui no programa Por Dentro. A senhora vai falar mais o aspecto legislativo. Como é que foi a questão da lei orgânica? Como é que ela surgiu? Que necessidade que tinha para ter uma lei orgânica no município? Cássia, a lei orgânica do município foi um grande marco, foi um avanço bem grande que o Constituinte de 1988 avançou para os municípios. Porque até então o município era regido pelo Estado, cada município com seu respectivo Estado. Então, a lei orgânica, ela veio trazer as diretrizes, todo o mecanismo que desenvolve dentro de um município, isto é, respeitando os limites das duas constituições, a federal e a estadual. E ela trouxe a nossa lei orgânica, por exemplo, ela viabilizou o mecanismo de como seria o desenvolvimento do município, que trouxe a figura do plano diretor, falo de todos os assuntos, inclusive dos direitos fundamentais do município. Tá. E antes da lei orgânica, Maria, como é que a gente era regido, claro, pela lei federal, né, pela Constituição Federal e só? Não. O Estado tinha autonomia de fazer a lei, né, direcionada para todos os seus municípios. A nossa, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, era uma lei complementar número 3, de 1972. Ela que ditava as regras de como seria a administração de um município. Tá, vamos para a elaboração. A lei orgânica foi elaborada. Quando ela foi elaborada, doutora, a população ela poderia participar dessa elaboração? Olha, houve um regimento, né? A Câmara, então, da época de 1989, no mês de outubro, votou uma resolução que dava o mecanismo e as diretrizes de como seria votada a lei orgânica municipal. Sim, foi criado várias comissões temáticas, que eram representadas pelos vereadores da época, os constituintes da época, e nessas comissões faziam-se reuniões, audiências públicas, que a população poderia sim participar. Tá, e hoje, doutora, a lei orgânica está aí, promulgada, né? Como é que faz para alterar essa lei orgânica? A lei orgânica, Cássia, ela é alterada através de emendas. Ela pode ser alterada através de emendas, as quais essas emendas poderão ser apresentadas pelo 1/3, né, dos vereadores, pelo prefeito municipal e ainda pela população, ou seja, 1/5 dos eleitores do município podem fazer um grande abaixo-assinado e colocar a diretriz, colocar o assunto, a alteração que eles querem e passar para a Câmara. A Câmara é que se encarrega de fazer a emenda, mas a ideia e a origem pode partir da população. Doutora, qual que é a importância dessa lei? A gente fala tanto que é uma lei importante, é a lei maior para o município, do município, mas o grau de importância legal dela? Olha, a lei orgânica municipal, Cássia, todas as constituições federais, exceto a de 1937,
já dava autonomia para o município. O município já administrava, legislava, porém, com o Constituinte de 1988, quando eu disse que ele avançou mais, por que ele avançou mais? Porque ele, lá no artigo 29, ele disse o seguinte, que o município reger-se-á por uma lei orgânica. A lei orgânica é essa que traduz todas as diretrizes permanentes, entendeu? De uma população, ou seja, do município. Então, todos os municípios têm. E outra coisa, Cássia, o Constituinte de 88, da Constituição Federal, ele não colocou lá na Constituição que seria feita uma lei orgânica. Não, ele determinou, ele deu um prazo. Lá nas disposições transitórias, no artigo 11 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, a partir de 6 meses da promulgação da nova Constituição de cada estado, cada município fará a sua lei orgânica. Então, foi uma determinação. O vereador que foi eleito em novembro de 1988, para começar em 89, ele já sabia que ele ia ter que fazer, que ele seria o constituinte municipal. Entendeu? Doutora, e quem fiscaliza? Isso uma lei cheia de normas e regras, né, que o município tem que cumprir. E quem que fiscaliza a lei orgânica, se está sendo bem concluída, está sendo bem aplicada? A lei orgânica, Cássia, ela é fiscalizada igual às demais leis. Ela é fiscalizada pelo povo. O povo é que tem que fiscalizar. Além do povo, tem a Câmara Municipal. Das funções da Câmara Municipal, além de legislar, é fiscalizar o Poder Executivo. Então, ele também fiscaliza o ordenamento jurídico do município, se está sendo cumprido ou não, principalmente a lei orgânica. Entendeu? E também o Ministério Público. Se sair uma publicação, uma denúncia de algo estranho que está acontecendo no município, contrário à lei orgânica, o próprio Ministério Público tem a obrigação de agir. Tá. E para o município, para o uberabense, ter acesso à lei orgânica, ele precisa de vir aqui à Câmara? Como é que é o procedimento? Ele pode acessar o site da Câmara Municipal, que ela está lá, toda compilada com todas as emendas. Basta isso. Ok, muito obrigada, doutora. Um prazer ter a senhora aqui. Não há de quê, o prazer foi todo meu. Te agradeço muito por esse momento. Uma das comissões que foi bem atuante na Câmara Constituinte foi a Comissão de Sistematização. Eu estou aqui no escritório do Dr. Abdias, que foi ex-vereador naquela época, e também o relator da lei orgânica do município. Doutor Abdias, o senhor foi o relator da Comissão de Sistematização. Qual que era o trabalho dessa comissão durante o processo de elaboração? A comissão encarregada de elaborar essa lei orgânica, então, ela era composta de 5 membros e nós tínhamos que buscar todos os elementos que têm interesse particular para o município de Uberaba. Essa lei orgânica, ela é todinha baseada na Constituição Federal e também na Constituição do Estado. A estrutura dela não pode fugir, nem de uma nem de outra. E nós acrescentamos aquilo que interessava a toda a população de Uberaba. Assim é que foi feito. Tá, mas e o trabalho dessa comissão em si? Porque teve outras comissões também, mas o trabalho da comissão de sistematização. Eu percebi aí na contracapa da lei orgânica que era até uma comissão separada das demais, né? Sim. Esse trabalho, ele consistia, ao elaborar a parte de interesse
da cidade, nós buscávamos junto à população as informações e pedíamos nas escolas, nas entidades públicas, que nos indicasse aqueles assuntos de interesse do município. E o pessoal, a população contribuiu. Houve uma época que eu contei acima de 3.000 pedidos, ofícios e bilhetinhos e conversa de pé no ouvido, sempre me dizendo que queria que incluísse alguma coisa, como verba de escola, como construção de bem público, que às vezes até era de interesse da administração e não da legislação. Tá. Além da comissão de sistematização, existiam as comissões temáticas. Qual que era o trabalho dessas comissões junto ao processo? Elas também participavam de alguma forma? Participava porque nós éramos 19 vereadores. Eu entendo que, numa lei orgânica, era um número até bem pequeno, deveria ter mais vereadores. Consequentemente, todos os 19, eles estavam em muitas comissões, várias comissões, e todos eles participavam da elaboração da lei orgânica, sem faltar nenhum. Todos traziam as suas colaborações. Tá, eu estava lá nessa época, eu me lembro bem que o senhor, não só por ser o relator de um material tão importante, o senhor era muito atuante, o senhor dedicava muito tempo da vida do senhor, da vida pessoal, da vida profissional, nesse trabalho. E o senhor estava me contando agora há pouco que existia até uma história, que o senhor foi praticamente, não sei se o destino quis assim, que o senhor foi eleito exatamente na ocasião da lei orgânica e era um objetivo do senhor também, né? Olha, eu desde bem criança, eu andava atrás de tudo que era comício. Andava atrás de cabo eleitoral que andava com o microfone na mão fazendo propaganda política. Então, na minha cabeça, estava formada a minha vontade de participar. Mas, na época da lei orgânica, eu me dediquei mais. Eu era presidente de partido, ocupei vários cargos em partidos, mais de um partido político, e, naquela ocasião, eu sonhava em ser esse relator. E eu me dediquei com muito empenho mesmo para me eleger. E lá dentro da Câmara, eu disputei com outros colegas de partidos adversários que também queriam essa relatoria. Felizmente, a maioria me aprovou e acabou que eu cumpri aquele desejo que eu tinha. Bom, para elaborar, obviamente, vocês precisavam de uma assessoria, de um apoio técnico. Existiam naquela época, a Câmara disponibilizavam isso para vocês? Claro, além das assessorias da Câmara. Não, a Câmara não possuía nenhuma comissão, não tinha ninguém especializado, nem eu e nem ninguém. Mas eu pedi à presidência da Câmara que contratasse um assessor jurídico. E foi contratado o doutor Alaor Ribeiro. Mas foi escolha minha. Ele não tinha nenhuma prática, tanto que eu e ele sentamos para estudar a Constituição Federal, Estadual, e eu me assessorei também em Belo Horizonte. Mas essa assessoria de Belo Horizonte, ela era extremamente importante, mas não era definitiva. Eu posso me lembrar aqui que o subsecretário, na época, o doutor Anastasia, que hoje é senador e já foi governador de Minas, ele me deu segurança, porque quando eu ia me instruir com ele, ele me dava bastante segurança. Eu vou pedir permissão para lembrar aqui 2 artigos que praticamente foi de autoria dele, pelo seguinte: eu queria o artigo, mas eu estava com dificuldade de redigir. Um deles, eu queria impedir que aqui em Uberaba se mudasse nome de rua, que nós tivéssemos essa segurança. E eu redigia e ficava muito grande e, às vezes, não era objetivo. Quando eu mencionei para ele, ele falou assim para mim: fica proibido mudar o nome de rua em Uberaba.
falou isso, e eu vou pedir permissão aqui à Cássia para rememorar. Eu creio que esse artigo deve ser o 15 ou 16, um artigo, ele fala simplesmente isso: fica proibido mudar o nome de Rua Uberaba. O outro artigo se referia... Vou responder no outro tópico. Não tem problema. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor falou aí dos artigos e tal. Teve algum que teve uma discussão ferrenha, que a Câmara discutiu e que houve um embate muito grande para ele ser aprovado ou não foi aprovado? O senhor lembra de alguma história nesse sentido? Não, talvez se você souber me lembrar, aí pode ser que eu relembro todo o episódio, mas assim, de momento, porque em 4 anos você tem muitos mesmo. Agora eu não estou me lembrando de algum que você esteja pensando exatamente nele. Bom, mas então tá bom. O Poder Executivo tinha alguma interferência na elaboração da lei orgânica? Ele mandava alguma proposta? Porque a gente sabe que a lei orgânica é estritamente de autoria do Poder Legislativo. Mas o Executivo, de certa forma, ele participava? O Poder Executivo participa, sim, tanto a nível de município, estado e da federação. O presidente da República, o governador do estado ou o prefeito, ele manda a proposta, e ela é uma proposta de autoria do Executivo. E o Legislativo estuda, se achar que ela que ela merece participar ou figurar na lei orgânica, aprova sim, aprova ou rejeita. No nosso caso, eu não me lembro qual, mas tivemos sim aprovações, tivemos rejeições. Ok, muito obrigada, doutora Abdias. Opa, não seja por isso, eu fiquei feliz, lamento aqui diante da minha população, que às vezes eu não lembrei coisa de maior interesse, mas é uma alegria para mim voltar a falar da Câmara, porque me rejuvenesceu 25 anos. O programa Por Dentro vai ficando por aqui. Hoje, você ficou por dentro da lei orgânica do município. Mas não perca o próximo programa, que está cheio de informações curiosas sobre os bastidores da Câmara. Obrigada pela sua companhia. E se quiser entrar em contato comigo, me envie um e-mail no pordentro@câmarauberaba.mg.gov.br. Até, gente!